Ele, que foi criança, que dormiu no colo, brincou no chão, correu na rua. Ele andou por aí, pregou o amor, foi o amor. Ele sentiu dor, toda dor, carregou os fardos, carregou a nossa cruz. Ele foi crucificado, foi humilhado, foi morto. Ele fez a morte andar para trás, fez a história recomeçar, ressuscitou dos mortos, mudou a história, deu nova esperança e vai voltar. Ele, a estrela da manhã, o caminho, a verdade, a vida. Ele, torre forte, voz que ecoa sobre as tempestades, luz em meio à escuridão. Ele é a paz aos inquietos, Ele é a graça aos sobrecarregados, voz aos injustiçados, força aos fracos, casa aos desabrigados, pai aos desamparados, luz para os perdidos, liberdade aos cativos, amor aos oprimidos. Ele é Alfa, Ômega, início, fim. Ele é Jesus, o amor que nunca mudou, o nome sobre todo nome, Jesus. Vou viver pelo Espírito, dizer não à minha carne. Sei que tudo que eu preciso é viver em santidade. Tua presença é o que eu mais quero, tua vontade eu farei. Quero andar sempre contigo e teu reino herdarei. Eu sei que é tempo de frutificar, outras pessoas alimentar, mas só se dá o que se tem. Preciso ter em mim também a tua presença, a tua unção, ter mais amor e compaixão. Eu quero ser assim, vem produzir em mim teu amor, gozo e paz e a longanimidade. Quero ter um coração com tua benignidade, cheio de bondade, fé, mansidão e temperança. Esse é teu fruto em mim, viverei em abundância. Esse é teu fruto em mim, viverei em abundância. Esse é teu fruto em mim, viverei. É tempo de frutificar, outras pessoas alimentar, mas só se dá o que se tem. Preciso ter em mim também a tua presença, a tua unção, ter mais amor e compaixão. Eu quero ser assim, vem produzir em mim. E a longanimidade, quero ter um coração com tua benignidade, cheio de bondade, fé, mansidão e temperança. Esse é teu fruto.
minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Oh, meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Esse é teu fruto em mim, viverei em abundância. Esse é teu fruto em mim, viverei em abundância. Esse é teu fruto em mim, viverei. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos, Senhor. Agradecemos o teu santo nome. Reconhecemos, papai, a tua soberania sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Deus, nós sabemos que se nós chegamos até aqui, chegamos porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem nos guardado, porque o Senhor tem nos livrado de todo mal. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio, Senhor, de fazermos parte da família do Rei. Esta família, Senhor, maravilhosa, abençoada. Esta família que nos conecta diretamente ao trono da graça, do favor imerecido. Deus, em nome de Jesus, como é bom, Senhor, estarmos aqui na tua presença, aprendendo mais de ti, Deus, aprendendo mais de ti. Que o teu Espírito Santo possa fluir, meu Deus, através dessa live, que não seja a boca de homem falando, que não seja a boca do Silvano falando, mas que seja o próprio Espírito ministrando aos corações. Hoje nós traremos um tema muito importante. Já falamos das obras da carne, e hoje nós falaremos sobre o fruto do Espírito. Falaremos sobre o domínio próprio. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja mesmo trazendo a revelação a cada coração, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que haja paz em cada coração, que haja tranquilidade. Tira, meu Deus, toda a carga, meu Deus, em nome de Jesus, do cansaço. Traz, meu Deus, alívio, traz tranquilidade, para que possamos verdadeiramente receber na plenitude tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém? Antes da gente começar o estudo, na verdade, como nós passamos aí pela Páscoa, né, eu vou falar rapidinho, né, um pouquinho sobre a Páscoa. Eu ia até mudar o nosso estudo, porque o nosso estudo já estava marcado, mas eu ia mudar o estudo para a Páscoa, para a gente entender um pouquinho, né, o que é a Páscoa. Então, eu vou dar uma pincelada aqui no início, antes de falar sobre a letra do louvor, da questão da Páscoa. Né? A Páscoa do cristão, a Páscoa, a primeira coisa, não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com chocolate, não tem nada a ver, né? Apesar de que para nós cristãos, nós já entendemos, então é muito comercial, né, a Páscoa. Então não tem problema, depois que passa, você ir lá comprar um ovo, eu mesmo vou fazer isso, vou lá no supermercado, agora está mais baratinho, você vai lá e compra, eu gosto de chocolate e vou comer. Mas a Páscoa não é isso. Primeira coisa, Páscoa não tem nada a ver com coelho. Páscoa tem a ver com cordeiro. Cordeiro. Né? Então, como que se deu a Páscoa? A Páscoa se deu lá no Antigo Testamento. Né? Foi a partir quando ali Deus, né, ele estabeleceu a 10ª praga sobre o Egito, né, porque vocês conhecem a história, Faraó não queria liberar, né, o povo de Israel, os judeus, né, e Deus manda lá as pragas, né?
primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e a décima. A décima, o que que era? A morte do primogênito. A morte do primogênito. E o que que Deus fez? Deus estabeleceu na 10ª praga a Páscoa. O que significa Páscoa? Em hebraico é passar, que significa passar por cima. Passar por cima. Né? Então, Deus falou com Moisés, Moisés era o mediador, né? O intermediário ali. Hoje nós não precisamos disso. No Antigo Testamento era necessário. Né? Você tinha que ter lá um intermediário. O povo não tinha acesso direto a Deus, não. Hoje, graças a Deus, nós temos acesso direto a Deus através de Cristo. Né? Mas Deus falou com o povo, olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão matar um cordeiro, né? Um primogênito, sem defeito, sem mácula, sem ruga. Vocês vão matar, vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vão aspergir na porta. Né? Vão passar no umbral da porta. Vocês vão passar no umbral da porta. E o que vai acontecer? Quando o anjo da morte vier, ele vai verificar, ele vai olhar. Então, ele vai chegar lá na porta, tem o sangue, ele vai passar por cima. Né? Então, isso é Páscoa, passar por cima. Passar significa passar por cima. Né? E foi isso que aconteceu. Então, houve uma matança geral lá no Egito. Né? Então, os primogênito, por exemplo, do faraó, né? Ele morreu, foi um chororô danado. Né? E quando passou lá no meio do povo hebreu, ele passou por cima. Então, aí, e Deus tinha estabelecido, falou, olha, vocês vão celebrar nesse dia a Páscoa. E como é que era celebrada a Páscoa? Era com cordeiro assado, né? Então, assim, algumas igrejas, o judeu até hoje, ele celebra assim, ele celebra. Né? Então, era um cordeiro assado, mais as ervas amargas. Né? Algumas igrejas já fizeram isso, eu já participei, Igreja Batista, geralmente, eles costumam fazer. Quando eu estava lá em Foz do Iguaçu, eu participava. Então, ali, né, com esse significado. Então, é muito importante a gente saber disso, muito importante, porque isso facilita o nosso entendimento de que Páscoa não é comércio. Páscoa tem tudo a ver com Jesus. Ele aí lá no Novo Testamento, ele é o nosso Cordeiro Pascual. Por quê? Porque ele deu a vida dele, ele é o primogênito, né? Ele é sem defeito, ele é sem ruga, é sem mácula. E ele foi dado lá na cruz do Calvário, para mim e para você. Então, o sangue dele, por que a gente fala tanto sobre isso? O sangue de Jesus nos cobre. Da mesma forma como cobriu o povo de Israel ali nos umbrais da porta, hoje, quando você fala o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Tem poder. A gente, como eu já falei aqui, a gente não tem noção dos livramentos que nós já tivemos através desse sangue que cobre a nossa vida. Gente, é maravilhoso, é sobrenatural, né? Então, assim, precisa ficar muito consolidado no nosso coração, né? Essa semana aí, ó, vai no supermercado, tá lá, né, as liquidações lá de ovo de Páscoa, né? Então, compra, não tem problema nenhum, né? Aqui não tem radicalismo, não, né? Pode ir, como eu falei, eu gosto, eu vou comprar, né? Não fui ainda, mas eu vou. Você pega lá aquele restinho, né? Às vezes uns quebrados e tal, mas pagar 100 conto no ovo de Páscoa ninguém merece, né? Pelo amor de Deus. Né? Então, é isso, né? É isso. Isso precisa estar muito claro no nosso coração. Amém? Agora vamos falar um pouquinho, né, sobre o nosso tema, sobre o tema dessa noite, né? Que é o fruto do Espírito, domínio próprio. Nós vamos falar sobre a letra da música, né? Que nós ouvimos aí, né? Eu creio que todo mundo ouviu esse hino, né? Eu vou ler rapidamente, depois eu vou dar uma pincelada nele. Ele diz o seguinte: vou viver pelo Espírito, dizer não à minha carne, sei que tudo o que eu preciso é viver em santidade. Tua presença é o que eu mais quero. Tua vontade eu farei. Quero andar sempre contigo, e o teu reino herdarei. Eu sei que é tempo de frutificar, outras pessoas alimentar, mas só se dá o que se tem. Preciso ter em mim também a tua presença, a tua unção, ter mais amor e compaixão. E quero ser assim, vem produzir em mim o teu amor, o gozo e paz, e a longanimidade. Quero ter um coração com a tua benignidade, cheio de bondade e fé, mansidão e temperança. Esse é o teu fruto em mim, viverei em abundância.
Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar, e em louvor te adorar, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Né? Então ele fala aqui exatamente sobre essa guerra, né, que existe entre a carne e o espírito. Nós já falamos aqui, né, é um estudo que nós já fizemos também, nós já falamos sobre essa dualidade, e um milita contra o outro, né? A carne milita contra o espírito. E aquilo que a gente mais alimentar, com certeza vai ser o que vai vencer. Se a gente alimentar mais o espírito, pode ter certeza que ele vai vencer a nossa carne. Agora, se a gente alimentar mais a carne, certamente ela vai vencer o nosso espírito. Né? A gente vai se apagando, sabe? A gente é uma chama de fogo, acesa pelo Espírito Santo. Né? E se a gente não coloca combustível nessa chama, ela vai se apagando. E a combustível, o que é? É a palavra, é a oração, é o jejum. Né? Então, é importante. Né? É importante a gente se fortalecer. E aqui ele fala sobre isso. Então, quanto mais a gente se alimenta, olha quem está aí nos visitando, ó, o ilustre Nick. Ei, Nick! Nick, você está aí, né? A figurinha, fica me procurando lá. Eita! Né? Então, né, bênção, né, esse louvor. Depois ouça outras vezes, vai ouvindo. Né? Deixa Deus falar o teu coração, né? Trazer aí, e é interessante, a gente tá falando de o fruto, né? Preste atenção que quando nós falamos lá de Gálatas 5 também, as obras da carne está no plural, né? As obras da carne. E quando a gente fala do Espírito, é o fruto, está no singular. Por que isso? Porque a obra, eu e você, nós produzimos, né? Divisão, facção, porfia, ciúme, tudo isso é produzido por nós, por isso que está tudo no plural. Quando fala de fruto, é o fruto, né? Então, nós não produzimos um fruto, é o Espírito que produz em nós. Então, a gente precisa entender, né, como se fosse uma laranja, né? Você tem ali uma laranja, é o fruto, mas dentro dela tem vários gomos, né? Então, esses vários gomos são lá as virtudes do Espírito. Amor, longanimidade, benignidade, domínio próprio, temperança, né? A Bíblia diz que contra essas coisas não há lei, não há lei. Quando nós nos deixamos dominar por elas, com certeza o que vai prevalecer na nossa vida é esse domínio próprio, amém? Então nós vamos falar um pouquinho aqui sobre eles, né? Então lá em Gênesis 1:26, Deus diz, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O domínio próprio é um fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5:23. Pois somente Deus pode controlar o coração humano. Sem Deus, estamos descontrolados. Infelizmente, o ser humano tem se deixado dominar por muitas coisas, mas a natureza criada por Deus foi para dominarmos sobre tudo e não ser controlados por vícios. A diferença entre o ser humano e animais é que podemos escolher devido à capacidade de raciocínio, criatividade e condições de coordenar a criação de Deus. Outro desvio do propósito de divino ao ser humano é a pessoa querer dominar sobre os outros. O rei Nabucodonosor foi um exemplo de homem que dominava tudo, menos a si mesmo, pensando não haver limites para o seu poder, até o dia em que teve que pastar como um animal para aprender a ser domável e conhecer a Deus. Lembra lá do Nabucodonosor? Né? Ele se achava, ele se colocava no lugar do próprio Deus. Né? Então, a pessoa que não tinha domínio próprio, né? Porque a pessoa que não tem domínio próprio, ele se acha o dono de si. Ele se acha o dono de si. Quando você tem o domínio próprio, a primeira coisa que você vai fazer, né, que você vai entender, é que você depende de Deus. Você depende de Deus. Você depende de Deus para tomar decisão. Você depende de Deus, entendeu? Para suas iniciativas, para os seus projetos. Você depende de Deus para tudo.
Agora, quando a gente não tem o Senhor, e muitas vezes, se existe propósito, como existiu aqui na vida do Nabucodonosor, que nós falamos aqui, o próprio Deus, né, ele vai criar situações. Olha só, leia lá, né, em Gênesis, né, você vai ver, né, o que aconteceu, né, ali com ele, né, Daniel 4, 26 a 34. Né, ele foi pastar com os animais. Ele chegou ao ponto, né, que ele ficou louco, ele ficou maluco, por causa do domínio próprio, porque Deus estava trabalhando no coração dele. Né, as unhas dele cresceram, a barba, cabelo, né, ele virou um animal, até que ele reconheceu quem era Deus, até que ele reconheceu quem era Deus na vida dele, né, e assim precisa ser com a gente, né, nós precisamos reconhecer quem é Deus na nossa vida, e sempre pedir, né, quando a gente sai um pouco aí da linha, pedir a Deus para nos ajudar a ter esse domínio próprio. Características da falta de domínio próprio. Alguns sinais da falta de domínio próprio são, primeiro, orgulho. Quando a pessoa não tem autodomínio, o primeiro sinal é ser orgulhosa e não reconhecer os seus erros. Com isso, a pessoa prossegue fazendo coisas erradas sem reconhecer. Olha só, quanta gente a gente vê que é orgulhoso, né? O orgulhoso é terrível, né? Porque ele simplesmente ele não reconhece o erro dele. Né? Ele é tão orgulhoso que ele acha que ele é o dono da razão. Ele é o dono da razão. Ele não tem o autodomínio. Quando nós temos o autodomínio, a primeira coisa que nós fazemos, pisou na bola, errou, opa, me perdoa, né? Eu errei, né? Sabe, não vai acontecer de novo, né? E se acontece de novo, você vai e perde de novo. O orgulhoso não consegue fazer isso. O orgulhoso, ele não reconhece o erro dele. Ele acha que só ele está certo, que é ele que está correto, né? Que todas as pessoas estão erradas, mesmo ele sendo confrontado. Mesmo ele sendo confrontado. Olha aí Nabucodonosor. Nabucodonosor era orgulhoso, mas ele chega ao nível de quebrantamento, de reconhecer. Você for lá verificar a história dele, você vai ver que no final ele reconhece quem era Deus. Segunda característica da falta de domínio próprio, a impaciência. Está lá em Provérbios 16, 32. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Quem não sabe esperar, também não se domina, e logo comete erros inconsequentes, ou seja, a impaciência. Nós precisamos, se você é uma pessoa impaciente, que não tem paciência de esperar o outro e tal, aqui deve ser, Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda. Deus, coloca paciência no meu coração, Deus. Tira a impaciência do meu coração. Então, isso é tão importante, né? Porque o impaciente é muito fácil você olhar e ver. Tem uma pessoa muito agitada, pessoa que não consegue conversar muito tempo, né, com alguém, não tem aquela paciência, que é exatamente o contrário. Né? Então, nós precisamos pedir a Deus para nos ajudar, se a gente se encaixa aí nesse gomo aqui da impaciência. Terceiro, descontrole. Em Provérbios 25, 28, diz, como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem o domínio próprio. A pessoa sem domínio fica descontrolada e não tem mais condições de saber sobre suas próprias ações. Olha só, né? Você já deve ter visto aí esse tipo de pessoa, né? Eu falo dos relacionamentos, é muito comum, né? É muito comum. Relacionamento conjugal, às vezes um se descontrola, né? Mas, né, a pessoa que não tem domínio, ela fica, muito característico, né? Porque muitas vezes nós, dentro do relacionamento, você pode sim ter momentos difíceis e tal, mas aí você pede perdão, você reconhece que você, né, teve ali um momento difícil, né? Isso é domínio próprio. Isso é domínio próprio. Quando nós reconhecemos que nós erramos, nós pedimos perdão, né? E nós partimos para a correção, isso é domínio próprio, né? E isso é exatamente o controle. É você ter controle sobre as suas emoções. Letra D, né, o quarto ponto. Ignorância.
Salmo 32, 9. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. O pior nível de uma pessoa sem domínio é quando se torna ignorante ao ponto de ignorar as pessoas e as consequências de suas ações. Você já encontrou uma pessoa que você fala assim, nossa, mas esse camarada é ignorante, hein? Essa mulher é ignorante, hein? É isso aqui, né? Uma pessoa que está tomada de orgulho, impaciência, passando a não ter controle sobre suas ações e se torna ignorante, não tem o domínio de si. Cuidado com a falta de domínio próprio. Gente, tem um negócio mais difícil do que lidar com a pessoa ignorante, é complicado, né? Ignorante, né? Da mesma forma lá que né? ele fica descontrolado, é impaciente, ele carrega todos esses outros, porque ele não reconhece. Ele não reconhece. Ele é dono de si. Ele é dono de si. Ele acha que ele é o dono da verdade, né? Ele acha que é o dono da verdade. E o que eu preciso dominar? Existem algumas coisas que precisamos aprender a dominar. Primeira, vontades. As nossas vontades precisam ser dominadas por Deus. Para isso é necessário ter conhecimento de si mesmo e das fraquezas para saber se dominar. As vontades da carência precisam ser controladas, né? Então, os desejos, né? A lascívia, todas essas coisas nós precisamos ter controle. Isso passa pelo domínio próprio, passa pelo espírito. O segundo é a língua. Um grande desafio é controlar a própria língua. Isso só é possível entregando totalmente a Deus. Não adianta ter religiosidade e não saber controlar a língua. Né? A gente vê tantos testemunhos, às vezes, né? Pessoas que dentro da igreja são uma bênção, né? São uma bênção, né? Que ali todo mundo olha, né? Pessoa, né? Até admira, né? A pessoa admira, fala, poxa vida, a pessoa é tão crente, é tão sábia, mas dentro de casa é uma vergonha. Dentro de casa é uma vergonha, né? Porque não controla a sua própria língua. Não controla a sua própria língua, não tem controle, né? Não tem controle. E é algo tão importante, nós precisamos, né, controlar. Olha o que fala lá em Tiago, né, 3, que fala sobre a língua, capítulo 3, verso 2 a 8. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Olha só isso, né? Esses versículos de Tiago aqui são muito fortes, né? São muito fortes. Então a gente precisa ter muita sabedoria, né? O que está saindo da nossa boca? O que está saindo da nossa língua? Né? Nós temos que usar a nossa língua para abençoar, não para amaldiçoar. Você que é pai, você que é mãe, né? Abençoa o teu filho. Nunca amaldiçoe, nunca, não faça isso. Nós somos a autoridade. Então, esposo na vida da esposa, esposa na vida do esposo. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque isso vai gerar bênção sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Quarto, pensamentos. Está lá em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento.
Devemos levar o capacete da salvação e levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Precisamos pensar somente o que é bom para nossas vidas e ocupar a nossa cabeça com coisas que edificam. Como diz o ditado popular, mente vazia é oficina do diabo. Né? Então, a nossa mente, né, que representa aí o nosso espírito, precisa estar ocupada com as coisas boas, principalmente com a palavra de Deus. Né? Quanto mais nós ocupamos a nossa mente com a palavra de Deus, pode ter certeza, mais coisa do mundo vai sair de nós. Mais coisa do mundo vai sair de nós. Então, nós precisamos o tempo todo, estar nos alimentando da palavra. Nos alimentando da palavra. É muito importante. Muito importante. Por isso que é tão importante, né? Eu falo, eu não abro mão, né, da gente fazer essa live uma vez por mês, é pouquinho, uma vez por mês só. Mas eu sei que traz muita edificação para a nossa vida. Eu sei que traz muita edificação para a nossa casa, para a nossa família. Né? Isso aqui é um pontapé. Né? É um pontapé para a gente, né? A cada dia mais a gente ter sede e fome da palavra. É importante. Né? Porque quanto mais de Deus entra em nós, mais do mundo sai de nós. Pode ter certeza disso. O quarto ponto, ações. 1 Coríntios 9, 25 diz, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Os nossos atos devem ser colocados a serviço e obediência de Deus, pois o pecado não terá domínio sobre vós. Portanto, as nossas ações devem ser inspiradas no exemplo de Cristo. Para buscar o domínio próprio, se torna necessário aprender a dominar as suas vontades, a língua, os pensamentos e atitudes. Aprenda a dominar a si mesmo. Né? Então, o que Deus mais nos ensina, né, em todos esses textos que nós lemos, é dominar a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos desejos, né, aquilo que realmente ainda exerce influência muito forte na nossa vida, ao ponto de nos tirar da presença de Deus. Como dominar a si mesmo? O domínio próprio começa com o controle de si mesmo. Para isso é necessário o senhorio de Cristo. Lá em Filipenses, capítulo 2, verso 10 e 11, diz, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Somente se Jesus for o Senhor da nossa vida, podemos ser controlados por Deus, que é amor e nos fará ser abençoados por Deus em tudo. Ou seja, quando eu permito o senhorio de Cristo sobre a minha vida, né, pode ter certeza, o próprio Cristo, ele vai direcionar a mim e a você para que a obra da casa, as obras da carne, não dominem sobre o fruto do Espírito. Obediência. Romanos 13, 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Quando aprendemos a obedecer, passamos a saber os limites de acordo com as normas e lideranças estabelecidas. Este é um regulador do ser humano para saber até onde pode ir. Isso aqui é tão interessante. A obediência. Né? Porque a obediência a gente pode tirar aqui até quem é pai, a gente vê como é terrível lidar com a desobediência. E na obra de Deus não é diferente. Né? Eu falo, tem tanta ovelha rebelde na obra de Deus, tanta ovelha, né, que se rebela contra o líder, se rebela contra o pastor, né, e nós não podemos. Né? Eu já citei aqui alguns testemunhos meus de situações que eu passei, e eu nunca, graças a Deus, nunca me rebelei contra uma autoridade que Deus estabeleceu sobre a minha vida. Porque eu aprendo muito com a Bíblia sobre isso, né? E um exemplo que, né, eu acho que é o exemplo mais forte sobre isso, é o exemplo de Davi. É o exemplo de Davi. Davi, ele teve todos os motivos para não obedecer Saul, mas ele não desobedeceu, ele não foi rebelde, ele se submeteu. Ele se submeteu. Né? Então, mesmo sendo caçado por Saul para matá-lo. Mas ele não, ele obedeceu, ele se submeteu e Deus honrou. Deus honrou. Então, a obediência é muito importante, muito importante. Terceiro ponto, respeito. Está lá em Mateus capítulo 7, verso 12.
tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Quem souber respeitar o seu próximo, sabe o limite até onde pode ir sem infringir os direitos do outro. Se alguma coisa pode escandalizar o nosso irmão, não devemos fazer, porque ai do homem pelo qual vem o escândalo. Então, nós precisamos respeitar todas as autoridades, respeitar as pessoas, né? Então, você que ainda está na lida diária, respeitar os patrões, isso é importante. Nós somos esses referenciais, nós somos a carta de Deus, né? Escrita pelas mãos de Deus. Então, as pessoas olham para nós e elas não enxergam a gente, elas não enxergam a Cristo. Quando a gente pode cometer, né, equívocos e, né, cair, pode, claro. Né? A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Né? É Deus que nos levanta. Mas uma coisa é a gente ter a humildade. Eu falo a palavra-chave é humildade. Humildade. De reconhecer, né? E de querer corrigir. Liberdade. Né? A gente já está terminando, esse é o último ponto. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aprendemos a ser livres na presença de Deus e seguir a orientação do Senhor em tudo o que fazemos segundo a sua vontade. A liberdade demonstra um nível de maturidade cristã capaz de escolher o melhor. Através do senhorio de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, com obediência às autoridades e leis, respeito ao nosso próximo e a liberdade para saber o que é melhor, podemos saber dominar a nós mesmos. Infelizmente, muitas pessoas acabam confundindo a liberdade com a libertinagem. Muito do que nós vimos aí, né, às vezes, na mídia, no meio das pessoas, alguns movimentos, né? Eles falam que a liberdade não é liberdade, muitas vezes é libertinagem. É libertinagem. Porque a liberdade, ela vai te aproximar cada dia mais de Cristo. Ela vai te aproximar mais de Cristo. Nós sabemos que nós somos livres, eu sou livre, né? A mamãe, a Simone, a Roseli, o Sandra, a Drica, nós somos livres. Graças a Deus, nós somos libertos pelo sangue do Cordeiro. Né, hoje nós podemos expressar isso com toda a intensidade do nosso coração. Esse desejo, esse amor, né, essa paixão que nós temos por Cristo, que não é religiosidade, né? Nós precisamos entender isso, não é religiosidade. Né? Isso é ser cristão, ou seja, nós somos pequenos Cristo, nós somos imitadores de Cristo. É isso. E a nossa vida precisa ser conduzida assim, sempre na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Amém? E Deus quer dominar a minha vida e a sua vida. Pode ter certeza disso, né? O desejo do coração de Deus é isso, é que cada dia nós nos pareçamos mais com Ele. Em tudo, hein? Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos, Senhor. Agradecemos o teu santo nome. Reconhecemos, papai, o teu senhorio, o senhorio de Cristo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Obrigado, Deus. Porque o Senhor é um Deus que nunca nos desamparou e jamais nos desamparará. Obrigado pelo estudo desta noite. Obrigado, Senhor. Obrigado por este estudo sobre o fruto do Espírito, domínio próprio. Que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos ajude a termos o domínio próprio. Porque sabemos, meu Deus, que faz parte do fruto do Espírito. E sabemos que é somente o Teu Espírito que pode produzir em nós. Que sejamos mesmo, meu Deus, a cada dia mais dominados pelo Teu Espírito. Que não seja a nossa carne, Senhor, a dominar, mas que seja o Teu Espírito. Que isso possa, meu Deus, em nome de Jesus, engrandecer o Teu santo nome. Que as pessoas possam verdadeiramente olhar para nós e perceberem, Senhor, que o que brilha em nós é a presença do Senhor. Somente a presença do Senhor.